Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma live, mais um dia. Feliz domingo para você, dia do Senhor. Feliz domingo com a família. Estamos aqui para mais um dia, com a graça de Deus. E Deus está aqui conosco. Deus está aqui para poder nos ajudar nessa partilha tão importante que hoje a gente fala sobre transformando poder em servir. É de grande valia tudo isso que eu preparei para vocês, com unção do Espírito Santo. Hoje eu orei muito, passou da hora. Eu quis me estender mais e Deus sabe de todas as coisas. Era necessário que eu preparasse tudo que eu fui conduzida pelo Espírito Santo para trazer hoje, para vocês entenderem melhor o que é o servir. Como que é esse servir, né? Como que é estar a serviço de Deus, a serviço do Senhor. Então hoje é dia 29 de janeiro, estamos caminhando pelo final do mês aí, né? Esse mês vai até dia 31 e hoje é o nosso 8º dia da novena, né? Porque até ontem faltavam 9 dias para acabar, hoje 8 dias, né? Os nossos 40 dias transformando maldições em bênçãos. E o que tem sido para você essa transformação? Como tem sido para você tudo isso? Como Deus tem trabalhado dia após dia, né? Assim como Ele me traz aqui para cada dia te ensinando um tema diferente, trazendo informações assim do nosso cotidiano, para que seja mais claro, né? Para você entender com mais facilidade tudo isso. E como tem sido para você essa experiência? Depois você manda mensagem para mim, quero saber como que tem sido. Como que você está sentindo transformação em você? O que você não fazia que agora você está fazendo? Que é uma coisa boa que você reconheceu, ou outro reconheceu em você, outro da sua família, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Então dá esse feedback depois para mim, que é muito importante eu saber para entender como Deus está trabalhando através de mim. E assim, mais uma vez eu apresento para vocês o livro que a gente trabalha. Esse livro é do padre Marlon Lúcio, 40 dias transformando maldições em bênçãos. Então, 40 dias, metamorfose, quaresma, né? É o tempo de transformação. 40 dias, eu falo que 40 dias, 40 anos, o número 40, ele é um número transformador. Ele é um número, 40 semanas também, é uma gestação, é o período de uma gestação. E eu falo nas lives direto sobre os 40 anos, né? Passado no deserto, que era para durar 11 dias, né? Se você ler lá, o que era para durar 11 dias durou 40 anos. Por que tudo isso? Para eles entenderem. E os desafios, né? Ontem eu falei de Davi e Golias, né? Golias, por quantas vezes Golias ficou atentando os israelitas? Por 40 dias ele afrontava, assim, ó, tipo ameaçava. Por 40 dias ele afrontou. Até que arrumou um, né? Ontem eu falei da coragem, do medo, e lembrei da... Não tem como na Bíblia não falar de coragem de Davi, né? Do medo,
dos israelitas e da coragem de Davi. O ranzinzo, né? Caçador de... que ele caçava animal, trabalhava, servia o pai lá, né? Cuidando das ovelhas, do rebanho. E aí foi ele que foi escolhido para matar Golias. Na live ontem tô falando sobre isso. Então o que eu quero dizer para vocês é que chegou o tempo da transformação. É chegada a hora, tá quase no finalzinho da borboleta sair do casulo. É chegada a hora em que você passou por muitos desafios dolorosos. Imagina lá quando nós começamos, dia 28 de dezembro, como que não estava seu coração naquela primeira live, dia 28 de dezembro? Como que não estava o meu coração? Ansiedade de querer transformar, de querer chegar a 2023. E o que vai acontecer? Muitas coisas já aconteceram na minha vida em 2023. Promessas de Deus estão se cumprindo para a minha vida. E assim, eu agradeço, porque, para quem não sabe, eu renunciei todo o meu trabalho, a minha vida profissional, para servir o reino de Deus. Eu tenho a missão, que é a geração das graças, onde eu oro para as mulheres engravidar. E isso Deus tem me cobrado muito sobre o servir. E aí, quando eu estava no meu trabalho, eu sofri uma síndrome de burnout e fiquei 40 dias também. Foi o tempo do deserto, né? E nesse tempo que eu fiquei afastada, sem redes sociais também, algum tempo eu fiquei sem, eu pude, conforme eu ia me curando, né? Porque na verdade não é uma doença, tá? É um esgotamento físico e mental. Então você descansa, né? Descansa. Aí eu só pedia para Deus. Eu não podia, eu não tava lendo a Bíblia, eu não tinha, minha cabeça tava, você tem a impressão de que sua cabeça, ela tá do tamanho de a imagem que eu levava de mim era a minha cabeça dentro de uma carriola. E o corpo carregando a minha cabeça. Era essa a imagem que eu sentia. Que eu me via dessa forma. Um dia eu achei essa imagem na internet. Pesava tudo. Minha cabeça, gente, parece que a cabeça da gente tem uns 200 quilos, sinceramente. É muita coisa, é muita bagagem, é muita tarefa, é muita coisa. Aí o corpo não dá conta, porque você fala, eu consigo. É o poder, né? Eu posso. E não pode. Você não pode tudo. Você tem que delegar coisas. Senão você vai acabando com a sua vida. E é assim que eu fui me vendo, né? E aí eu falei com Deus, conversei com Deus. E no dia 3 de novembro, gente, vocês vão entender por que eu me relaciono muito com datas. São sinais de Deus para mim. Vocês vão entender nessa pregação de hoje o porquê eu me relaciono com datas. No dia 3/11 de 2020 foi o dia que encerrou também aquele processo meu de 40 dias de esperar o coração do neném bater, né? Porque o outro já tinha morrido. E dia 3/11, desceu o saco gestacional. Então encerrou aquela história, eu já sabia que não tinha vingado, naquele momento eu já sabia. Tudo que eu pedia para Deus era que Ele não me deixasse sofrer uma curetagem. E aí, aconteceu no dia 3/11, uma manhã, que eu não precisei passar pelo que eu não queria passar. E Deus me ouviu. E com isso, na hora que eu vi aquele sangramento todo, né, eu não entrei em desespero. Eu já tinha entregue a Deus tudo. Porque a minha vida é entregue a Deus. E aí, nesse momento, Deus falou muito comigo.
E eu comecei a agradecê-lo, louvando. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bom dia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse era o louvor que eu cantava, que eu louvava, que eu adorava, em forma de gratidão, porque Ele reconheceu em mim que eu já tinha sofrido bastante, não precisava passar por aquela situação, né? E da curetagem. E aí no dia 3/11, que eu tive esse sangramento. Então essa data ficou marcada para mim como encerramento desse ciclo. Esse encerramento desse ciclo. E veja que 2 anos depois, 3/11, o que eu estava fazendo? 3/11 de 2022. Eu estava afastada da escola, do meu trabalho, com uma queda de salário de 70%, encostada pelo INSS. Dia 3, eu estava no pico máximo da minha síndrome. O psiquiatra me deu, nesse mesmo dia, me deu um atestado de mais 30 dias. E aí foi quando eu entrei no INSS. E nesse dia 3, com tudo isso que eu tô falando, eu tinha que sentar e fazer meu cadastro do processo seletivo, na qual era esse que eu estava exercendo a minha profissão. Eu tinha que me inscrever para fazer uma prova, passar por outra avaliação e tentar alguma coisa para esse ano de 2023. Foi quando eu sentei com Jesus, conversei com Ele e ali eu fiz a minha entrega. E eu falei para Ele assim, o que Ele queria de mim? Porque eu tinha que tomar uma decisão naquele momento e nas condições que eu estava. E Ele falou assim para mim, que era para eu fechar esse ciclo, por isso que Ele me levou naquele lugar. Gente, de todas as áreas da educação, só faltava essa que eu estava para fechar meu ciclo. Eu pisei em todo o território educacional, sabe? Como professor, eu dei aula 2 anos no presídio, dei aula no ensino fundamental, sabe? Na primeira fase do fundamental, na segunda fase do fundamental, em creche, que começa lá na educação infantil. Só faltava o SEMA, e eu não conseguia, né? E era humanamente impossível, porque, como todos sabem, professores aposentam, continuam trabalhando, e depois eles saem, né? Professores com mais de 40 anos de sala de aula, servindo a Deus dessa forma. E assim, é a vida deles. Eu reconheci ali que eles, sem aquilo, eles não são nada. Conheci uma professora maravilhosa que perdeu seu filho de Covid, que era o meu professor querido e esposo de uma cliente minha. E ela trabalhava com tanto amor, tanta dedicação, assim. E eu falava assim, você é mestra em leitura, né? Porque ela tinha um tapete mágico que ela contava as histórias dela. E um dia ela falou pra mim, chorando no parquinho, que aquilo era a vida dela. Que podia tirar, depois que o filho dela morreu, né? Só não tira aquilo dela. Não tira a sala de aula dela. Então eu vi, assim, que a pessoa, ela trabalha por amor, por dedicação. Ela adoece. Se tirar ela daquele lugar, ela adoece. E como que as crianças são apaixonadas por ela, sabe? É um amor recíproco, é um amor de anos de dedicação. E aí eu falei com Deus, eu falei assim, o que o Senhor quer de mim? Porque hoje está fazendo 2 anos que eu perdi, né? Só que em 9 dias o Senhor me deu de novo. E existe um propósito em tudo isso. Qual que é a minha missão? É na educação, levar amor ao próximo, levar alegria, transformar o dia dessas crianças em sala de aula, né? Porque, gente, como que eu pegava o amor de Deus para aquelas crianças. Teve um dia que eu falei assim, quem vai vir aqui à frente, as crianças de 4, 5 anos, quem vai vir aqui à frente cantar uma musiquinha
hoje quem vai apresentar a musiquinha? Aí aquele monte de gente levantando a mão e eu escolhi uma criança. Aí ele foi. Aí todo mundo, aquela expectativa, olhando para ele, aquele silêncio. E ele assim, olhando para todo mundo. E eu falei, pode começar. E aí ele começou. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu tava esperando uma música infantil. Eu tava esperando, sinceramente, uma música de criança. E ele cantou uma música de Deus. Daí, gente, ele adorou a Jesus ali. E um monte de criança começou a arrepiar. E aí eu aproveitei o momento para orar, sabe? Nossa, foi um dia, aquele dia maravilhoso. E aí eu abracei ele, comecei a chorar e falei assim, gente, foi bem no meu retorno, sabe? Depois que eu passei o período da minha licença aí, foi bem no meu retorno. E eu chorava porque quando eu fiquei muito ruim, eu não conseguia me concentrar. E aí eu recebi um convite de uma aluna especial, que ela serve numa igreja em Lucélia, e ela falou, vai ter um encontro de mulheres. Ela sabe que eu adoro encontro de mulheres, né? Eu falo, meu Instagram é 100% do meu público, 99% é feminino. E aí eu falo assim, gente, eu amo mulher, fazia os congressos, né? Só mulher, manicures, empreendedoras. E aí eu falava assim, tá bom, eu vou. Eu dei meu sim. E aí eu participei daquele dia tão especial que Deus preparou para mim, aquelas pregadoras, sabe? Ministrando a palavra de Deus, aquele exército de mulheres, tudo adorando a Jesus. E o tempo todo era essa música, eu nunca tinha ouvido essa música, assim, que ruja o leão. E foi ali que eu conheci. E Jesus bradou naquele lugar, assim, no meu... E a pregação foi sobre ansiedade. Eu estava sofrendo uma ansiedade aguda, né? Também, que fez com que eu trabalhasse e me dedicasse bastante pelo meu trabalho, pela minha profissão, me empenhasse bastante, não para ser a melhor, mas para fazer o melhor em tudo o que eu faço, me dedicando, né? E aí tem minha casa, meus filhos, meu trabalho também do marketing digital, meu livro que eu estava escrevendo, tudo. Aí o corpo não aguentou. E aí Jesus falou para mim, na minha licença, que que todo o propósito era, né, a minha missão. E com vários outros sinais, eu reconheci. Então naquele dia eu não fiz inscrição. Eu renunciei à educação, entreguei para Deus. Falei, minha vida a partir de 2023, minha vida profissional está decidida por Ti. Claro que em 2023, no dia 25 de janeiro, oficialmente aí, ele me fez reconhecida lá, foi catalogado lá, que falo, né, na biblioteca do estado, o meu nome, né, catalogado, meu nome está lá no livro, os bibliotecários reconhecida como autora, né, como escritora. Luciana agora é escritora, como Paulo. E no dia de Paulo, Jesus fez essa bênção na minha vida. Aí eu fiz o lançamento do meu livro, primeiro no digital, e Deus está preparando para o físico. Nossa, chuva, bênção. Deus está preparando para o físico. E aí, 2023, eu me tornei serva, escrava, discípula, fundadora, admiradora, adoradora de Jesus. E é isso que eu sou hoje, e é essa minha entrega. Então eu fiz a minha renúncia pela minha vida profissional. Agora a minha vida financeira, a minha vida em tudo,
A minha vida profissional e financeira depende de Jesus. Totalmente dele, sob o comando dele. Falou, eu fazendo do meu jeito, não estava indo bem, não estava administrando bem. E agora, se ele administrar a minha vida profissional, que é ligada ao financeiro, se for administrado pelo dono da prata e do ouro, né? Então, 2023 vai ser um ano de muita graça para mim. Eu creio nisso, de muitas conquistas. Mesmo sem nada, eu tenho tudo, que é Jesus misericordioso em minha vida. Então, vamos lá na partilha de hoje. Nós estamos no 33º, Idade de Cristo 33. Faltam poucos dias, né? Hoje é o 8º dia da novena, de 40 dias de um processo aí que a gente está levando. 29 de janeiro. Frases revelam fases de nossa vida. Quem manda aqui sou eu. Essa é uma frase. Limita-se a fazer o que eu mando. Você está em minhas mãos. Tudo isso daí são frases que revelam as fases das nossas vidas. A verdade é que de algumas fases parecem custar a passar e durar quase uma vida inteira, né? Você acaba sendo o escravo daquilo que você profere, daquilo que você fala. Escravidão. Você é serva das suas próprias palavras. Maravilha-me a oração de Madre Teresa de Calcutá. Para compreender a Eucaristia, em certo momento, a Santa das Sarjetas reza: meu Deus, toda vez que eu estiver com frio, dá-me alguém para eu dar meu cobertor. Toda vez que eu estiver com sede, dá-me alguém para eu descedentar. Para um cristão, o progredir significa rebaixar-se. O verdadeiro poder é o serviço. Papa Francisco. Então, o cristão, progredir é se rebaixar. Rebaixar-se, aqui fala, né? E aí, como que tem sido a sua vida cristã? Você se sente se rebaixando para o outro, se humilhando diante do outro? O verdadeiro poder é o serviço. O poder cristão não tem nada a ver com dominação ou ostentação. O poder cristão não tem aquele poder, eu posso, eu faço isso, eu faço aquilo, de uma forma de ostentação. Quando a pessoa é sincera no servir a Deus, tá? Quando a entrega não tá lá para poder se aparecer, para poder ganhar clientes para a loja, né? Não seja uma boca suja. Bata na boca antes de machucar o coração de Deus ou de alguém mais. Se sua palavra não for edificante, se não for para edificar, zíper na boca. Nossa vida vale tanto quanto dela fazemos o serviço aos irmãos. Não se pergunte o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Não é o que a igreja vai fazer por você, é o que você pode fazer pela sua igreja. Gosto de como São Paulo II assinava. São João Paulo II, ele ensinava assim: servo dos servos de Deus. Servo dos servos de Deus. Olha isso. Que humildade, né? De uma pessoa do serviço do reino. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, um braço que envolve, palavra que conforta, o silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida.
é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar a vida. Cora Carolina. Olha só, como o padre Múcio, né? Padre Marlon Múcio, ele fez esse livro aqui, 40 dias, né? E eu não li ele, eu tô fazendo ele em 40 dias, assim, consecutivos, né? Deixo a live gravada aqui, eu faço a gravação ao vivo e depois eu deixo lá salvo. Se você quiser ir lá na série, vai acompanhando essa série. E olha só como que é, se a gente não viver isso, não tem sentido. Gente, se você é uma pessoa acolhedora, acolhe o outro, né? Um braço que envolve o outro, que abraça. Se você for ter uma palavra que conforta o outro, abrir a boca para poder, né, falar as coisas que vai agregar na vida do outro. E às vezes também o silêncio é um respeito. Porque às vezes você tá naquele dia que você não quer falar com ninguém. E às vezes você tá brava e você não quer falar porque você tá brava. E aí meu marido, eu não gosto. Ele fica, vai, fala pra mim, o que foi? O que aconteceu? Fala aí. Ele fica, sabe, perguntando, aquilo vai me dando um nervoso. Eu falo, não quero falar, depois uma hora eu falo. E ele não respeita. Enquanto eu não falar, ele não para. Então, assim, o silêncio, ele exige respeito do outro. Se você quer ficar em silêncio, amém, você precisa ficar em silêncio, entendeu? E a pessoa tem que respeitar. Então são pequenas coisas, são lágrimas que você ajuda a enxugar, numa carícia, né? Esse amor que você promove para o outro, ajudando, beneficiando o outro. Então, gente, isso cura a alma, cura a dor. É sobre isso que eu quero falar. Então, existem servos dos servos de Deus. Os dons e talentos que tu me deste, eu não enterrarei. Os dons e talentos que tu me destes, eu não enterrarei. O que aconteceu comigo na minha vida profissional? Eu mudei a rota. Em 2013, em 2003 eu me formei, de 97, 98, 99, 2000 me formei professora no Cefam. Depois eu fui para a faculdade fazer pedagogia e terminei em 2003. E nesse período eu já trabalhava em creches, em SEMAS, trabalhava em creches e trabalhava no presídio. 2 anos de aula no presídio. E aí, ao sair, eu fui embora para São Paulo, fiz várias provas, concurso, né, em Osasco. Tinha 120 Luciana numa sala. Então, esse foi, assim, a minha luta, né? E aí, eu fui morar em São Paulo, fiquei em Campinas também, na casa da minha comadre, um tempo. E aí, eu fui parar lá em Curitiba e voltei para Damantina. Aí, eu vi que era muito difícil pegar aula, era muito difícil. E aí eu parei, comecei a trabalhar no mercado, fiquei 2 anos como caixa de supermercado, depois comecei a fazer unha, e aí precisou na creche, fiz um processo seletivo, como eu já tinha experiência, aí eu fui contratada por um período de 3 meses. Então eu fazia a unha, trabalhava meio período fazia a unha. E aí eu fazia unha nas casas. E aí quando foi aumentando minhas clientes, E aí eu tive eu fui recontratada, eram 3 meses, depois mais 3 meses. E aí eu pedi demissão porque a escola me chamou e eu ia ganhar 3 vezes mais para cobrir uma licença. Mesmo porque o contrato já tinha renovado, não ia renovar de novo. Aí eu fui trabalhar numa licença de 40 dias. Olha que processo 40 na minha vida, né? Aí eu fiquei por 40 dias numa sala de aula,
numa sala para mim, numa sala de aula no 3º ano. E ali eu fui vendo as pessoas que me ajudavam, assim, que me viam que precisava de ajuda, né? Sempre as mesmas pessoas que me ajudavam. Inclusive, algumas delas se tornaram cliente, uma delas morreu já, a Sandra. Sou muito grata a Sandra, falecida Sandra, a professora Sandra. E a Aniele Haddad também, muito graciosa. A Adriana, que hoje é uma das secretárias lá da educação. As pessoas vão ajudando, né, em seu servir, né? E aí vai contribuindo. Só que aí chegou num processo em que eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Eu ficava meio período dando aula e meio período fazendo unha. De motinha eu saía da escola, já ia ficar com a maletinha de unha na bis, né? E aí eu fazia unha, fazia os 2 serviços, eu não tinha filhos. Chegava em casa tarde, fazia as coisas de casa e assim eu decidi, eu tinha que tomar uma decisão que eu não ia tentar mais a escola, porque eu já tinha um monte de cliente e eu tava assim, ponto de perdê-las, porque elas tinham medo de eu entrar na educação e largá-las. E eu gostava de trabalhar por conta própria, porque eu também tinha um salário muito maior do que dando aula. E aí eu comecei, aí foi onde eu entrei com foco. Em 2010 eu inaugurei meu primeiro salão. E aí eu decidi, porque 2009 foi última vez, 2009, que eu pisei em sala de aula. E aí eu fiquei naquele 2009, última vez que eu tive em sala de aula, no 2º ano. E assim, toda a minha carreira profissional eu fui deixando ali, entregando. E aí nunca mais eu pus os pés em sala de aula, de 2013, de 2009. Aí em 2010, eu inaugurei um salão no centro da cidade. E aí eu comecei. E aí eu falei, não vai terminar, meu nome não vai terminar. E aí comecei em 2010, destaque disso, e me aperfeiçoando naquilo, me destacando naquilo. E eu me desafiava, e sempre buscando não ser melhor que ninguém, mas ser, na minha cabeça eu achava que eu tinha que ser insubstituível. E eu tinha até uma frase no salão que falava assim, para ser insubstituível você precisa ser diferente. Então aquela frase que me movimentava a ser diferente. Trazer eu fui a primeira a trazer unha de gel para a região, a primeira a trazer alongamentos de fibra de vidro, a primeira, sabe? E aí, eu tô falando disso por causa daqui, ó, os dons e talentos que tu me deste, eu não enterrei. E aí, o que eu fiz? Ao invés de enterrar, quando eu já estava cansada, né? Em 2017, eu comecei, Jesus falou muito comigo, eu já estava na caminhada de conversão. E aí, eu fui dar aula, mas capacitando mulheres na vida profissional. Então eu conheci muitas mulheres, muitas histórias. Passaram por mim mais de 100 alunos no total, mais de 100. Então assim, o talento não ficou enterrado. Aí quando chegou, depois que eu ganhei o neném, eu falei, eu não quero mais, Senhor, minha missão aqui já passou. Meu servir sabe, como manicure já foi. E aí eu fiz aquela renúncia do meu trabalho em 2021, passei no processo seletivo, falei 2022 a Deus pertence. E aí eu falei, guardei a minha, combati o bom combate, guardei a fé. Guardei a fé e a fé naquele trabalho e não queria mais. Entreguei para ele, doei todos os meus esmaltes, doei meus alicates, não quis mais. Teve um carrinho que eu vendi de inox, eu não queria ver as coisas, né? Mas assim, eu deixei um legado, né? Tem muitas pessoas hoje, muitas mulheres hoje empreendedoras, graças a Deus passaram por minha história, né? Sua história na minha história. Então é isso. Eu servi a Deus dessa forma também, foi uma forma de
distribuir o talento é uma forma de servir a Deus, né? Porque qual que é a diferença, Lu? Transformando o poder em serviço. Como que eu faço isso? Eu preciso entender o que é esse poder e o que é esse serviço. O poder em servir, o poder é a capacidade de deliberar, arbitrariamente agir, mandar. Então esse é o poder, a capacidade de se realizar, de realizar algo, aquilo que se pode, eu posso, que se tem o poder de realizar, que se tem o poder de fazer. O poder vem do latim potere, remete-se à posse. Então, ó, eu posso, eu faço, eu quero, entendeu? Esse é o poder. Como que é transformar? Se você pode transformar poder em serviço, então tudo isso que você pode, de conhecimento que você capacitou-se, você vai distribuir talentos. Então, esse poder que você tem vai se transformar em serviço para o outro. Eu tenho esse poder, essa bagagem, esse ensinamento todo, toda essa bagagem minha, agora eu vou transferir, eu vou transmitir. Então você vai servir o outro, tá? E o serviço, ação é efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho. O serviço que se faz, trabalho, expediente, tarefa, função, ocupação, isso é o serviço. E agora, servir a Deus implica em seguir o que Ele manda. Que tal transformar esse poder do eu posso, eu quero, eu conquisto, eu consigo, em servir a Deus, no serviço da comunidade, no serviço do servir o outro de uma forma divina, na igreja, no ministério, numa missão. Então hoje eu quero falar dessa transformação. Já que você pode, então vamos servir. Já que você tem capacidade para isso, que Deus te capacitou, então vamos transformar no serviço para o reino. Já que Deus me deu esse dom de ensinar, né, que eu sou pedagoga, me deu essa desenvoltura para falar, que desde 2002, mais de 20 anos eu ministrei palestras, eu já era coach. Em 2002, há 22 anos atrás, não era coach. Eu já era coach, eu tenho esse curso que fala multidisciplinares, que você multiplica, né? Quando dá palestra, eu dei palestra nos presídios de DST, AIDS, drogas, direitos humanos e cidadania. Eu ia em todos os raios ministrar palestra, em todos os lugares. Eu ia para São Paulo, dar palestra, eu ia fazer formação, tudo pelo Estado, porque eu era professora estadual, né? Eu dava aula no presídio e eles pagavam para eu aprender fazer esses cursos que hoje é chamado de coach. O Estado pagava para mim. Eu ficava nos melhores hotéis, ficava 10 dias em hotel, tudo para aprender E aí eu fui aprendendo, fui fazendo as coisas. E quando eu fui fazer unha, quando eu fui dar congresso, fazer o congresso, né? Montar o congresso, né? Que eu dependia de pessoas, claro. Eu já tinha essa desenvoltura de empreender, de fazer, então é o poder em fazer algo. E aí esse poder hoje está transformando na ação para Jesus. Eu posso fazer isso. Eu consigo. Já que eu posso, então eu vou servir a Deus. Já que eu posso, então eu vou fazer isso. Já que eu posso, esse poder que deu, essa capacitação, então eu vou transferir para isso. Eu trouxe na palavra de João 12, 26. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. Mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas exatamente para isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome.
Nisso veio do céu uma voz: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Então aqui, palavra da salvação. Em João 12, gente, o que é isso? Um soluço intenso aqui. Ai, respira e não pira, né? Olha só, esse servir aqui, se alguém me quer servir, siga-me. Primeiro você tem que seguir Jesus, andar conforme a lei, né? Os princípios, né? Tá sempre de acordo com os princípios, o que você faz. Fazer formações também, precisa, né? De conhecimento, né? Adquirir uma bagagem. Eu também tenho uma bagagem dentro da renovação carismática, que é... A renovação carismática já é dentro da Igreja Católica, mas é um outro servir também. Ele já é mais profundo, aprofunda a espiritualidade, né? É como... Aí tem os retiros, a pregação também, os louvores, né? E aí vem pregadores de fora, que nem outras igrejas também tem. E assim a gente passa por várias formações, seminário. Eu fiz seminário de casal, seminário nacional. Eu fiz uma escola de 1 ano, escola do Paulo Apóstolo. Eu fiz também, comecei a fazer teologia, fechou, a pandemia fechou. Eu fiz outras formações, várias outras formações, né? Eu sou também ministra extraordinária da palavra, para quem não sabe, quem lê na missa. E também eu passo data show. Então, essa parte do servir. Então a gente tem várias formações e tem o servir também, que é mais o que eu posso fazer, que nem eu achei tão bonito essa semana, domingo passado, o padre falou na missa que o ministério tá chamando para missão, né, agora. E a missão, aí fala, qual é a sua missão? O que você se encaixa? O que você gosta de fazer? O que você se encaixa aqui nas pastorais? Há vagas, ele fala, há vagas, né? Então, para esses tipos de serviço, não fala assim, uma pregação, você tem que ter uma formação, porque você não pode... Eu fiz também a escola de pregador também. Eu fiz 1 ano, né? Tirando a pandemia, né? Nós encerramos ano passado. E aí eu fiz... Aí o padre, ele chama. No que você pode servir? O que você pode fazer pela sua comunidade, da igreja? Onde você se encaixa? Há vagas, precisamos de pessoas. Precisamos. Então ele estava chamando assim os leigos, né? Todos somos leigos. Ele chamava assim na missa, durante a missa. E às vezes você começa ali embaixo, né? E não que outro que está com o microfone é mais importante do que aquele. Tem que entender isso no reino de Deus, né? Falar que nem o servir a Deus implica em seguir e o que Ele manda fazer, né? Ontem eu estava até brincando aqui com uma aluna minha que veio aqui e ela falou, não fala isso. Uma coisa que eu falei sobre o servir, ela, não fala isso. Deus quer te usar e pode ser aqui, você não sabe que Deus quer. Ela brava, né? Brava, né, Célia? E eu trouxe outra passagem também, Marcos 10, 42 a 45. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição. Sabeis que os que são considerados chefes nas nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Olha isso.
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção para muitos. É sobre isso. É sobre a minha missão, Luciana, que Jesus falou comigo no dia 3/11, que é esse serviço que Ele quer. Luciana, você é filha do homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir a Deus. Jesus serviu a Deus na terra e ele morreu por nós, mas porque ele veio com esse plano salvífico. E já estava tudo escrito por Deus, tudo que ele ia passar. E aí, ele veio mais para servir e dar a sua vida em redenção para muitos. E aí a gente tem pessoas que não reconhecem isso. Então Jesus, ele veio não para ser servido aqui na terra, ele veio para servir. E todos os apóstolos, né, eles deixaram as suas coisas para lá, renunciaram tudo, né? Querem me seguir? Larga tudo e venha. Não é assim? Então, a partir do momento que eu escolho seguir a Deus, servir a Deus, eu larguei minha vida profissional. Porque para fazer tudo ao mesmo tempo, me dá outro burnout, eu que não quero. E aí eu falei, então vamos. Depois a gente volta aqui. Então aqui, ó, quando fala assim... servo dos servos de Deus. O Papa, né? Ele, servo dos servos de Deus. Ele, de tão humilde que ele é, ele se apresenta como servo dos servos de Deus. E hoje, falando em servo, eu venho falar para vocês desse servir do outro, né? Tem uma história que eu venho trazer para vocês de uma pessoa que ficou conhecida, renomada, né? Mundialmente no serviço de Deus. E eu trouxe como exemplo para essa partilha de hoje o Monsenhor Jonas Abib. E aí, gente, não tem como eu partilhar esse dia, transformando o poder em servir, e não falar da vida de Monsenhor. Eu vou até pôr a foto dele aqui, tá? Ó. Não tem como eu não falar do Monsenhor Jonas Abib. Então o Senhor falou para mim, apresenta a vida do Monsenhor, para as pessoas entenderem o servir de Deus, né? A trajetória, apresenta a trajetória do Monsenhor. Então hoje eu demorei para entrar, a pesquisa foi mais a funda, e eu trouxe a história do Monsenhor para vocês, para quem não conhece o Monsenhor que acabou de falecer no dia 13 de dezembro de 2022. O Monsenhor Jonas Abib, ele nasceu em 2 de fevereiro de 1978. O aniversário dele seria agora dia 2 de fevereiro, né? Será no céu. Com a missão de evangelizar, comunicando Jesus e a vida nova que ele veio trazer por meio de encontros e meio de comunicação social. Imagina como que não era. Em 1978 ele nasceu, ele começou a servir a Deus com 27 anos de idade. E agora que eu quero chegar lá, não, vou deixar por último, depois eu vou falar sobre isso. Ó, a missão dele de evangelizar, ele veio trazer por meio de encontros, que é esses encontros que as pessoas viajavam, né, para se encontrar, para orar, o PHN, né, meios de comunicação social, em 1980. Começa lá, eu não tinha nem nascido, eu nasci em 82. Em 1980, ele inaugurou
a Rádio Canção Nova. Então, primeiro, ele começou servindo a Deus nesses encontros de jovens, encontros de pessoas, né? Depois ele foi para a rádio, meio de comunicação social. Aí ele foi para a rádio. E aí ele inaugurou a Rádio Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, em São Paulo, em 1989. Não, em 1980 ele inaugurou a rádio. Em 1989, a TV Canção Nova lançou seu primeiro LP. Lembra do LP? Lembra do LP? O primeiro foi O Amor Vencerá, na década de 1970. E não parou mais de produzir, chegando a gravar DVD. Primeiro LP, tinha as fitas cassete, né? Depois DVD. O computador era disquete, né? Lembra dos disquete? Para depois, ó, DVD, né? Que é os CDs. O DVD que ele fez, Como é Linda a Nossa Família, aos 70 anos, de Canção Nova. Em 2002, que aí ele foi, de 1980 até 2002, né? 22 anos. Ficou toda essa... Foi pescando almas para Jesus. Foi pescando almas, né? Fazendo as coisas. Em 2002 encontrou-se com o Papa João Paulo II. O que ele considerou a confirmação da sua missão. Igual eu, tive a confirmação da minha missão, meu chamado, dentro dos meus 40 dias. E o Monsenhor, ele teve a confirmação da missão dele, diante do Papa João Paulo II, tá? Em 2006, ele recebeu pela TV Canção Nova o Prêmio Santa Clara da CNBB, pelo documentário Concílio Vaticano. O título de Monsenhor, ele foi concedido pelo Vaticano em 17/10/2007, a pedido de Benedito Beni Santos, então bispo da Diocese de Lorena de São Paulo, da qual a Canção Nova faz parte, em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Igreja e ao povo de Deus. Então eu ajudava muito Lorena, aí esse padre, esse Benedito, né, da diocese, esse bispo da Diocese de Lorena, ele reconheceu esse título do Monsenhor e ele buscou, lutou, e aí ele foi reconhecido. Em janeiro de 2010, a Canção Nova foi oficialmente admitida na família salesiana. 2010 era quando eu inaugurei meu salão no centro da cidade. Então, em janeiro, a Canção Nova foi oficialmente admitida na família salesiana, aprovada pelo Conselho Geral dos Salesianos em Roma, e o reconhecimento pontifício definitivo da comunidade católica aconteceu em 2014, dia 29 de junho. É o dia da solenidade de São Pedro e São Paulo. Olha isso, gente, a data. Como que a data marca, né? Olha que sinal de Deus. No dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Que tem a imagem da São Pedro, né? Que deu a igreja, fundou a igreja, e São Paulo, que foi pregar a palavra de Deus, os dois, né? O dia de São Pedro e São Paulo. Naquele mesmo ano foi realizada a cerimônia de dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias, na sede da Canção Nova, celebrando os 50 anos do sacerdócio do Monsenhor Jonas Abib. Olha como que Deus vai marcando a gente em datas, né? Para mim é o dia 25. E dia 31 de março de 2017 recebeu o título de doutor honoris causa em comunicação pastoral concedido pelo Centro Universitário Católico Salesiano, Auxílio Unisalesiano.
Então, gente, não basta só fazer, tem que ser reconhecido, né? Aqui na terra pelo homem também, para ganhar placas, para ganhar autoridade sobre aquilo, né? E porque muitas pessoas, eu vou ser bem sincera, elas vão para a igreja por causa do pregador. Elas vão para a igreja, eu já fui assim, hoje eu não sou mais. Porque eu reconheço quem é Jesus, o motivo pelo qual eu reconheço o motivo pelo qual eu vou e para quem eu tenho que estar presente, né? Então, independente de quem seja, às vezes quem vai ministrar a missa não é nem um sacerdote, ele está viajando, ele deixou as bênçãos lá, deixou tudo. Aí vai um ministro de Eucaristia, faz a missa lá, celebra, é uma celebração. E aí a gente, eu não vou porque é uma celebração. Não, aquela pessoa foi escolhida por Deus para estar ali naquela missão. E o corpo e o sangue de Cristo será entregue, né? Então, assim, tem muitas pessoas que precisam de placa para ganhar autoridade. Precisa de autoridade, porque muitas pessoas vão atrás de placa. Você viu com quem que eu tirei foto? Ele é isso, aquilo. Ele fez isso, aquilo. Olha, lá na canção, eu vou na Canção Nova porque ela é isso, aquilo. Então você escolhe o lugar. Tem cristão que escolhe o lugar que vai, porque lá não vai no lugar mais humilde, não vai num lugar de... Não, tem que ir nos lugares onde... Então, assim, vai buscando. É mérito do servir também, claro, do Monsenhor, mas eu tô falando que as pessoas buscam esses lugares. Eu nunca fui na Canção Nova, meu sonho é conhecer lá, mas por quê? Por um lugar, não é por placa, porque passa na televisão, essas coisas, não. Eu, Luciana, não penso assim, porque é um lugar onde aconteceu muitas curas, muitas bênçãos naquele lugar, que eu quero, aquela terra é santa, então eu quero pisar naquela terra santa, sabe? Ali Jesus já fez muitas coisas, então é o meu desejo, eu quero esse ano ir lá, na Canção Nova. Então dia 31 de março ele recebeu o título de doutor, já falei esse, né? Além de fundador da Canção Nova, ele era presidente da fundação de João Paulo II, presidente da fundação, mantenedora do sistema Canção Nova e comunicação. Então isso que manteve, e da rede de desenvolvimento social nova. Ele foi vice-presidente da diretoria executiva da Fraternidade Católica Internacional, órgão ligado ao Pontifício Conselho para Leigos da Santa Sé, em Roma. Foi um dos membros do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil. Ele foi muita coisa, né? Ele tem uma grande biografia, o Monsenhor, e tudo por servir a Deus de todo o seu coração, né? Então ele foi reconhecido pelo homem dessa forma, primeiro reconhecido por Deus, né? Que aí Deus capacitou e levou ele no mérito dele, que ele deveria ser reconhecido, né? Por tantas coisas que ele fez. E por que Monsenhor? Para quem não sabe, Monsenhor é um título eclesiástico de honra conferido pelo Papa a sacerdotes da Igreja Católica por serviços prestados à Igreja, ou pelo exercício de funções eclesiásticas de governo ou de diplomacia. Por governar tantas comunidades, tantas coisas, por fazer tanta coisa, ele foi reconhecido, nomeado a Monsenhor, né? E o número total de Monsenhor não ultrapassa 10% do clero diocesano. Então, assim, é muito difícil a pessoa ser registrada Monsenhor. Então, ela tem que passar por muitas coisas e ser reconhecido pelo clero, tem que passar, não é você querer ser, você tem que
servir a Deus e esquecer. E Deus vai te levantando, Deus vai te lapidando, te transformando, te levando ao que você merece. E ele mereceu. O Monsenhor Jonas Abib, ele mereceu todos os títulos e muito mais. Porque quantas pessoas ele não pescou para Jesus? Ele era pescador de almas, né? O Monsenhor Jonas Abib, ele era pescador, ele transformou quantas pessoas que vão lá testemunhar a transformação. Aqueles sacerdotes também, que hoje, quanta história, né? O padre Adriano Zandoná, ele conta o testemunho dele em rede social, nas redes internacional aí. O mundo inteiro sabe que ele é um ex-drogado, né? Que ele passou por situações e ele se converteu. E aí fala muito da Canção Nova, que ajudou a levantar, né? Porque assim, você tem que buscar uma referência, né? Eu quando eu comecei minha caminhada, minha jornada, da minha missão, eu conheci a irmã Zélia, eu conheci o Dunga, da Canção Nova do PHN, né, que agora não é mais do PHN. Eu conheci o Astromar, que tem uma missão Mariana Braga de Prudente. Hoje eu tenho o privilégio de conhecer a esposa dele e as meninas lá do Mariana Braga, muitas, porque eu fiz uma formação de 3 dias lá. E depois o irmão, o Rodrigo, né? Rodrigo, cantor, músico, eu seguia eles bastante. E Ironia Spudário, Roberto Thanos, são pessoas, referências, para mim, ícones para chegar na janela que é Jesus. Eu passei por muitas pregações e hoje assim, eu sou da equipe Masterclass da Alessandra Santos. Foi ela que me ajudou na transformação como mulher, ela é minha referência, assim. Não tenho o que esconder, assim, do amor que eu tenho pela Alessandra Santos, né? Por várias vezes ela fala comigo no direct, sempre me recebeu, sempre ela é uma fofa, sabe? Eu chamo ela de Mames Poderosa, porque nós somos da escola Leoas Ungidas e não é de hoje a minha capacitação de mulheres. Desde quando abriu a escola, eu sou aluna, desde quando fundou a escola Leoas Ungidas, né? Então hoje eu posso ser da equipe do Masterclass da Alessandra Santos. E sou muito feliz e lisonjeada por isso. E tem muitos planos, muitas coisas, né, para esse ano, eu creio, para nós. E eu vai subir num degrau a mais, como eu gosto eu me conectei muito com a Alessandra, porque ela lidera, né, mulheres. E a Alessandra foi na Canção Nova, ela fez o primeiro encontro de mulheres na Canção Nova, reconhecida pelo Monsenhor Jonas Abib como pescadora de mulheres. E um dia, vou contar um negócio de pescador de mulher. Nós estávamos no encontro Mulheres de Fé. Bom, foi muita providência esse encontro para eu estar lá. Que até foram mulheres escolhidas, eu não fui escolhida, né? Para fazer essa formação. Era uma formação porque depois ia trazer Mulheres de Fé para Damantina. E aí eu lembro que uma amiga, uma graça, né? A Ângela, ela falou para mim que uma pessoa não poderia ir e que quem que eles iam levar de última hora e que era um chamado. E aí eu falei, eu dei meu sim, né, mas eu não tinha condições financeiras. Não se preocupe, porque a pessoa que comprou e agora não pode ir, você vai no lugar dela e aí você vai com a entrada dela, tudo, né. E eu cheguei, ela não me falou que pessoa que era, pois o Senhor me revelou em sonhos. Gente, aconteceu tanta coisa nesse sonho. E eu fui partilhar com a Ângela, ela falou, meu Deus, já era o começo do chamado para mulheres, né? E aí lá eu conheci a Santa Giana, nesse Mulheres de Fé. Eu conheci tantas histórias e eu descobri que eu carregava muitas muletas, né? Que eu ficava... porque, gente, meus problemas não eram nada perto daquelas mulheres.
né? Eu não posso falar muito porque acontece todo ano, né? Para não estragar surpresas que eles preparam, mas quem tiver a oportunidade de fazer Mulheres de Fé, do Mariana Braga, de Presidente Prudente, façam. E aí nós ficamos 3 dias. E o que aconteceu comigo lá naquele dia? Eu encontrei, aconteceu de repente, né? Eu não tinha um ciclo certo e eu menstruei durante a pregação lá e aí eu precisava, não podia tomar banho, você tinha que ser disciplinado, tinha os horários para tudo, né? E aí parecia um exército de mulheres. E aí eu pedi permissão para coordenação, tudo, porque aconteceu um acidente, né? E quando eu fui preparar minhas roupas, tava todo mundo lá, concentrado, lá no refeitório, né? E eu tava sozinha para aquele lado, então eu tinha que ter um testemunho. E aí eu cheguei na porta, assim, que a gente dormiu dentro de uma igrejinha lá, um monte de colchão dentro desse lugar. E na porta tinha um peixe assim, era uma fazenda esse lugar. E eu falava, um peixe? Na porta, bem onde eu ia passar. Aí eu pensei comigo, né? Ou um gato carregou, trouxe, deixou cair, ou alguém, não sei, um peixe. Eu fiquei pensando, por que um peixe? Falei, já sei, vai servir peixe no jantar. E aí, gente, não tinha peixe no cardápio. Não tinha animal naquele lugar, era longe, era numa fazenda. Eu não sei ir naquele lugar. Era longe de tudo, pra gente não ter acesso a nada. Era longe de tudo, tudo, tudo. Gente, como assim? Um peixe naquele lugar? Eu falei, não, mas... Aí eu ouvi, eu fui lá no banheiro, tudo, né? E conversando. E o que eu gostava? De tomar banho no cano. Lá tinha poucos banheiros, então eu acabava sempre tomando banho na água gelada. Não tinha chuveiro, era um cano. E aí eu tomava banho nesse lugar. Tanto que me deu uma infecção de garganta, que eu fiquei com uma bactéria e há poucos, no meu aniversário, eu fiquei internada e não desceu pro coração. Quase que eu morri. Mas Deus não falou, não tá na hora. E aí o que aconteceu? Eu chamei a coordenadora e lá no banheiro Jesus falou assim, você será pescadora de mulheres. Que eu ficava perguntando, por que aquele peixe? Por que aquele peixe? Eu fiquei assim, né? Você será pescadora de mulheres. E aí eu cheguei lá na porta com a toalha, toda ajeitando as coisas. E aí eu vi a Eliara para testemunhar o peixe. E aí eu chamei e falei, Eliara, um peixão desse tamanho, não sei o que. Mentira, gente, o peixe era desse tamanho. E aí ela falou, é história de pescador, né? Você, olha só o tamanho do peixe. E eu falei, será que vai ter peixe no jantar? E não era. E aí o que aconteceu? Eu chamei a Paty Mustafa. Paty, isso é um peixe, não sei o quê. E a Eliara e a Ângela e a mãe da Ângela, mas riam de mim. E a gente nem dormia à noite de tanta bagunça assim, porque a gente ficava lembrando das coisas. E aí ela pegou essa pregadora, essa mulher, né, de Deus, essa Paty, foi usada aquela hora e falou assim, pôs a mão no meu ombro, falou, você vai ser pescadora de mulheres, mulher. Você vai ser uma grande pescadora de mulheres. E aí eu tomei aquilo como posse. E a Alessandra, por ser pescadora de mulheres e ter... Então já faz 2019, 20, 21, 22, 23, 4 anos, 5 anos que eu tô aí acompanhando a Alessandra Santos. E começou. E nesse encontro de mulheres eu conheci a Santa Giana, que hoje é a novena da Geração das Graças, que eu oro para as mulheres engravidar. Então, assim, nada é por acaso, né? Virou minha missão mesmo, orar por mulheres e partilhar as coisas com mulheres. Então, assim, tem toda uma história, né? Que nem o Monsenhor vai aos poucos conquistando seu espaço, sua trajetória. E, felizmente, porque é para o reino de Deus, dos céus, né? Infelizmente para os que ficam, mas para ele eu tenho certeza que foi felizmente. Ele foi, né? Podia ser assunto de tão santo que ele era. 13 de dezembro de 2022, o Monsenhor morre aos 85 anos. Dentro da casa dele, Cachoeira Paulista. Ele tratava de um tipo de câncer chamado mieloma, desde maio de 2021.
Antes de morrer, ele chegou a receber alta no hospital, presta atenção, no mesmo dia, a data que eu falo para vocês, em que ele comemorava 58 anos de sacerdócio. No dia que o Monsenhor completou 58 anos de sacerdócio, ele recebeu alta do hospital. Ele estava sempre internado para controlar a pneumonia, né, que era provocada por broncoaspiração. E a causa da morte foi insuficiência respiratória por essa broncoaspiração e disfagia motora, né? Então, gente, 58 anos de sacerdócio. Ele recebeu alta para morrer em casa no dia que ele completou 58 anos de servir a Deus. Olha isso, é lindo servir desse homem aqui na terra, o servir. Enquanto ele viveu, ele serviu, né? Ele começou aos 27 anos e toda essa trajetória linda de servir a Deus. E olha só como é interessante. Ele orava, ele tinha um poder de intercessão, né? De converter as pessoas e nas pregações. E eu trouxe até uma pregação para vocês quando ele orou por São Paulo. Olha ele orando lá em São Paulo, quer ver? E nós te consagramos, Senhor, esta antena com esta torre, e te consagramos, Senhor, tudo aquilo que a TV Canção Nova vai realizar nessa cidade de São Paulo. Se nós te entregamos, Senhor, acima de tudo esse povo imenso, Senhor, que vai ser atingido pela tua palavra. Se nós te rogamos, Senhor, nós te pedimos que esse povo seja profundamente abençoado, tanto quanto, Senhor, essas ondas caírem sobre eles, tua bênção, Senhor, recaia sobre cada pessoa, sobre cada casa, sobre cada família. Consagramos, Senhor, esta antena com esta torre, e te consagramos, Senhor, tudo aquilo que a TV Canção Nova vai realizar nessa cidade de São Paulo. Se nós te entregamos, Senhor, acima de... Gente, que forte essa consagração, né? Ele consagrou a Canção Nova, as antenas da Canção Nova, dos meios de comunicação, que foi uma conquista dele, transferindo, olha, as redes, olha só, gente, a comunicação social, ele consagrou a comunicação social para toda aquela rede de São Paulo. Ele foi num prédio, consagrou as antenas e de lá de cima ele abençoou em nome de Deus a cidade de São Paulo, todos que ali habitam, né, porque a Canção Nova é em Cachoeira Paulista, e onde as ondas sonoras, onde você pudesse ouvir uma pregação, que você fosse convertido, e assim aconteceu, né? Então, é sobre isso a entrega que eu faço, o tema de hoje aqui, transformando o poder em serviço. Como você pode transformar o que você pode a servir a Deus? Como que é esse transformar da sua vida, das renúncias de tudo que você pode para Deus? Você já pensou na sua missão? Então, essa é a história do Monsenhor Jonas Habib, que não tinha como passar por essa pregação de hoje e não falar de tudo que esse homem fez, né? De muitas conversões, de muitas almas pescadas para Deus. E ele tem sido uma pessoa, assim, renomada no meio católico, no meio cristão, porque ele também ajudou na transformação de muitos evangélicos também, né? E o Monsenhor Jonas Habib, ele sempre se dedicou com muito amor. E você vê que todos, quando foi fundado isso, quando São Paulo e São Pedro, né? Gente, foi fundado isso, recebeu alta no dia dos 58 anos de sacerdócio. Então, assim, morreu aos 85 anos, com uma missão linda, maravilhosa, que eu tenho certeza que, assim como outras, como Santa Dulce dos pobres,
da Bahia, eu creio que ele vai ser intercessor também, porque ele é um ícone que nos leva para a janela, que é Deus, assim como foi São Padre Pio, né? Com as estigmas de Jesus, né? Em toda aquela história. Eu não falei de santo nenhum, por quê? Porque eu creio que o Monsenhor ele vai se tornar um santo. Eu profetizo isso sobre a vida dele, porque o Senhor me revelou coisas que está no meu sagrado, que eu não vou partilhar na live. E eu creio que ele vai ter uma intercessão de São Monsenhor Jonas Abibes. Já estou até falando que ele é santo, mas ele é. Então toda essa história de transformação da vida dele, do servir, se dedicando a Cristo, igual a Paulo, Pedro, né? Os discípulos aí, João, todos os que largaram tudo para servir a Deus, Mateus, Lucas, todos assim, Tomé e São Tomé, André, os discípulos de Jesus, né? E eles, gente, não tem como falar de servir a Deus. A única pessoa que eu conheci, né? Pelos canais de televisão, por essa imensidão de trabalho, de servir a Deus, eu não vejo outra pessoa a não ser Simão Senhor Jonas Abib. Pena que eu não pude conhecê-lo pessoalmente, mas era um desejo que eu tinha no meu coração, né? Mas fico aqui dizendo que quando a gente se dedica ao servir, né? Quando você escolhe o servir, que seja um servir assim, dessa forma, né? Uma dedicação para o outro, assim como ele, né? Assim como muitos outros mártires, assim como eu tenho certeza que muitos pastores, eles são bem presentes, né, na vida de vocês também, muitos evangélicos que assistem minhas lives. Eu creio que tem pastor que faz a diferença na vida do outro também, que larga sua família de madrugada para ir lá expulsar demônios em nome de Deus e outras coisas que acontecem no mundo espiritual. E assim como tem também católicos da renovação carismática, que de domingo, de qualquer dia, qualquer hora, também se dispõem a orar, né? Conheço muitos servos da renovação aqui da minha cidade de Adamantina. O Paulo também é uma pessoa dessa. Os dois falo os Paulos da minha vida, né? Porque eles são intercessores, meus intercessores. E sempre traz uma palavra de Deus para mim. E o Paulo Cerveleiro é meu anjo da guarda. Todo mundo sabe disso. E vai saber, quem não sabe vai saber, porque no meu livro tá uma dedicatória para ele. Enfim, a gente não é que a gente faz um nome, vou fazer um nome na igreja, não é isso. Você vai servir a Deus, você vai ser serva dos servos de Deus. Tem que se pôr lá, ó, se diminuir. E quanto mais você diminui, mais Jesus cresce em você. E quando você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Você vai renunciar às suas coisas, Deus está cuidando, Deus está suprindo. É viver da providência, gente. É a chamada providência, bem-vinda providência divina. E olha só, quantos livramentos Deus tem me dado nesses 40 dias, hein? O carro quebrou, a bucha da bandeja, na hora que eu estava entregando as cartinhas de Deus, e o ponto da roda saiu. Os pneus também, os 4 pneus, agora tem que trocar os 4 pneus furados, e não segura na válvula mais, eles cheiam, um tá furado, tá dessa situação. Um escorpião aqui foi encontrado na porta do meu quarto,
Meus dois mais novos estavam brincando no meu quarto. O escorpião estava indo a caminho da minha cama. E que mais? Ontem aconteceu um acidente horrível com o meu filho do meio. Ele deu um mortal na piscina e ele machucou a testa, ele bateu a testa, então entrou. Foi muito feio o corte. E assim, gente, é fatal. Você dá um mortal na beira da piscina e bate a cabeça, você morre. Entende o livramento que Deus... Quantos livramentos Deus não tem nos dado, né? E ontem eu tava lavando a louça e só de pegar o copo assim, ele estourou na minha mão. Eu entendo tudo isso como uma fúria do inimigo, diante de tudo isso que eu tô fazendo e ajudando na transformação de outras pessoas. E assim, aqui na minha casa também se levantou contra não minha família próxima, né? Também se levantou, sabe? Muitas coisas acontecendo nesse processo desses 40 dias no mundo espiritual, sabe? Muita coisa que eu tenho orado muito e pedindo livramento, porque eu tô aqui servindo a Deus do jeito que Ele me pediu. E falando em servir a Deus, vamos fazer a nossa oração de hoje, finalizar a live. E eu escolhi uma música para vocês que chama Eu Escolhi Servir. São 6h39, hoje é dia do Senhor, né? Todo dia é dia do Senhor, né? Mas hoje é dia de se abastecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, se nada puder até o dia de hoje, eu quero continuar a nada poder. Repete isso. Se nada pude até o dia de hoje, quero continuar a nada poder. Se nada fui até este instante, continuarei a nada ser. Sei do poder das palavras. Sei também do poder que há no serviço da palavra e nos que fazem da vida um serviço aos irmãos. Não se servindo deles, mas servindo-os, concentrados da cruz de Cristo. Sei do poder que há em fazer da vida um discurso em favor da vida, da família e da fé. Aquilo que tenho eu distribuo. Aquilo que sei eu compartilho. Os dons e talentos que tu me deste, eu não enterrarei. Amém. Declare isso. Os dons e talentos que tu me destes, eu não enterrarei. Eu multiplicarei para a honra e glória do Senhor. Então você vai servir a Deus, ajudando o outro a fazer o de melhor. Eu escolhi servir. Cada vez que beleza a internet. Quero abrir a minha boca. Cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer.
vez que em silêncio eu dobrar a outra face, sei em tuas mãos vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Esse é o seu querer. Eu creio na vontade do seu coração de servir Jesus. Amanhã eu passo esse vídeo para vocês, porque ali mostra um ajudando o outro e vira uma corrente, todos se ajudando, né? Você recebe, você ajuda, você recebe, você ajuda o outro ajuda o outro, o outro ajuda o outro, e vira uma corrente do bem. E é sobre isso. Então, Senhor, eu oro para que essas pessoas que estão aqui nessa live, que elas possam sentir no coração esse poder do que elas podem fazer. O Senhor Jonas Abibes, ele deixou no nosso coração a seguinte mensagem: qual é a sua missão? Sua missão é servir a Deus em quê? Só você pode fazer. Esse é o seu propósito, a sua missão. E o que você pode ser útil para outra pessoa? Como que você pode servir o outro? Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Mas só você pode responder por você. Ninguém pode responder por você. Não espera do outro. O que você acha que eu sou boa? Quando eu fui descobrir minha missão, eu perguntava, fiz uma enquete com várias amigas. Quando fala do meu nome, o que você lembra? Se eu morrer amanhã, o que você vai lembrar de mim? E muitos disseram, ninguém falava assim, uma ou outra falou manicure, isso, mas poucas. O que mais lembraram de mim foi como uma mulher guerreira, que tem um coração grandioso, que acolhe, que aconselha. Isso que falaram de mim, tá? Que aconselha, uma mulher de fé, uma mulher madura, que aprendeu com a sua vida, seus obstáculos, a crescer e ajudar o próximo, né? Na sua evolução. Então, a questão é, o que eu faço com isso? É missão. Eu descobri que meu propósito está em fazer o melhor hoje e deixar que o propósito ele venha até você. Faça o que você sabe de fazer de melhor. Faça hoje. Se sua missão é cozinhar, faça sua melhor comida hoje. Se você é boa nisso, se é boa naquilo, você vai descobrindo seu talento sozinha. Você sabe no que você é bom. Que Deus possa ajudar com que cada um reconheça os seus talentos e possa despertar no coração hoje, Senhor.
hoje, qual é a missão dessas pessoas na terra? No que elas podem servir a Ti, Senhor? Que o Senhor possa capacitar nesse bom serviço que você faz, que o Senhor capacita para que você não enterre esse talento que é seu. Que você não deixa ele enterrado, você vai ensinar o outro, você vai agregar na vida do outro, ajudar na transformação. Deus te capacitou. Deus fala muito aqui comigo agora, que Ele capacitou muitas pessoas. Ele te fez ser boa nisso. Só que você escondeu esse talento para você enterrou. Assim como eu, uma vez, queria enterrar os talentos. E hoje, depois de servir a Deus na minha missão de manicure, eu formei mais de 100 mulheres e deixei um legado, porque eu guardei, combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate, guardei os alicates. Doei os alicates, para ser sincera. Mas eu deixei um legado. São mais de 100 mulheres. Um exército de mulheres capacitadas ao servir o outro, no embelezamento das unhas. O que você sabe fazer de melhor? Qual que é o seu talento? Use do seu talento para ensinar o outro, seja mentor do outro, seja servo de Deus, em ajudar, em servir o outro. É sobre isso, Senhor. É sobre servir a Ti, Jesus. Nós queremos ser Seus servos, Senhor. Único servo. Nosso Senhor. Servir a Ti, Senhor. Servir com o coração, servir com amor, servir com as mãos, servir com alegria. Nós queremos, Senhor, diante da Sua presença, Senhor, viver os princípios aqui na terra, diante da Sua presença estar, Senhor, sempre, e poder levar pessoas para a Sua presença também. Isso também é servir. Servir a Deus com sua própria história, com sua transformação de vida, é uma forma de servir o outro, reconhecendo a sua história a um Deus. A cada santo que a gente recorda, a cada imagem que é uma recordação, a escultura de Maria, não é idolatria. É recordação de quem foi Maria na terra. Quem foi ela? Quem foi essa mulher? Virgem soberana. Virgem soberana está sobre todas as mulheres da terra. Está sobre todas as mulheres da terra. Ela foi mãe do Salvador. Ela é mãe do Salvador. E Ele nos deu como mãe diante da cruz. João, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho amado. E todos que estão ali diante da cruz, chorando copiosamente, recebe Maria como mãe, para quem é órfão. E não colocamos Maria em primeiro lugar, nunca. Sempre Deus acima de tudo. Mas Maria é um ícone dessa janela que nos leva para o céu. São Padre Pio, referência, é um ícone da Igreja Católica que nos leva até a Eucaristia. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Dulce dos Pobres, é um ícone, referência para nós, que nos leva a ajudar o outro, servir a Deus, diante de Deus. E é assim que nós queremos. Nós queremos mais ser, Senhor, do que ter. Que eu desapareça e que o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor cresça.
Eu não quero fazer por mim, eu quero fazer por Ti. Eu quero ser a missionária do Senhor. Eu quero fazer por Ti. E não olhar pessoas e nem placa de igreja. Não é sobre religião. É sobre Jesus. É sobre o amor de Deus. É sobre a vida do outro. É sobre a misericórdia. É sobre ajudar. É sobre levar a quem tem fome. Levar a quem tem frio. Levar a quem tem sede. E levar também, Senhor, a quem tem sede da palavra de Deus, a quem tem sede de Jesus, a quem tem sede pela vida, dessa vida em santidade, de viver os princípios para poder alcançar o principal, que é o céu. Obrigada, Jesus, por esse dia, obrigada por esse domingo maravilhoso. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou encerrando a live, tá? Que tá ficando muito comprida. Vou fazer uma selfie, tá? Peraí que ela travou. Novo dia, tá na hora de acordar. Fazer aquele bom café e abastecer sua espiritualidade. Olha lá, tem um bebê chorando. Então eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente domingo para você e sua família. Beijos, fica com Deus.